O mundo das finanças pessoais pode parecer arriscado às vezes, especialmente para os iniciantes, pois parece que há uma nova oportunidade ou uma nova crise mundial que afeta os investimentos todos os dias. Mas até mesmo coisas que parecem simples no início, como a melhor forma de pagar um empréstimo ou qual parcela da sua renda deve ser economizada, pode parecer muito complicado devido ao efeito de personalização. Com isso em mente, hoje vou lhe passar 10 fórmulas de como tratar o seu dinheiro, pois é o que todos deveriam saber, para lhes dar uma melhor base financeira para seguir em frente, enquanto essas fórmulas vão tornar suas finanças pessoais simples e diretas. Espero que elas o ajudem a tomar as melhores decisões financeiras, por mais comuns que sejam suas dúvidas quando você as encontrar. Mas antes de começarmos, não deixe de curtir este vídeo, se você ainda não o fez, pois isso realmente ajuda muito o canal. E se inscreva, ative as notificações para mais vídeos relacionados à educação financeira e finanças pessoais. Assim, você pode apoiar ainda mais este canal. Você pode conferir alguns dos links que deixei na descrição abaixo, que inclui um link para a minha página Seja Mais Rico Álvaro Hernandes. Esta é a melhor maneira de mostrar seu apoio a este canal. E além disso, você também pode obter acesso antecipado a novos vídeos e conteúdo exclusivo. Comente e compartilhe para que seus amigos se engajem neste mundo da educação financeira. Algumas das ideias que lhes apresento podem melhorar suas finanças pessoais. A primeira fórmula é a mais básica que você encontrará no mundo das finanças pessoais. Elas se destinam a mostrar onde você está agora e onde você quer estar no futuro, e se você está ou não no caminho certo para alcançar seus objetivos. Esta fórmula é usada para ajudá-lo a determinar seu atual patrimônio líquido. Afinal, é difícil fazer um bom plano financeiro se você não sabe onde você está financeiramente. É exatamente isso que deverá fazer. Calcule a diferença entre todos os seus ativos, sendo que tradicionalmente definido como tudo que você possui e que lhe possa fornecer uma renda. E some todos os seus passivos, sejam definidos como tudo o que você deve pagar ou lhe gere gastos recorrentes. Eu digo que eles são tradicionalmente definidos assim, pois podem às vezes ser um pouco enganador. Isso devido as definições de ativo e passivo. E principalmente porque nem tudo que você possui é realmente um ativo, ou seja, dinheiro em mãos que possa utilizar rapidamente. Você deve pensar financeiramente que uma casa é tipicamente vista como ativo. A residência que você tem como moradia é apenas um passivo, ou seja, gera um gasto, mesmo ela te dando o conforto de não se preocupar com gastos com aluguel. Porém, muitos que possuem uma casa ainda estão pagando o seu financiamento, o consórcio, além dos custos de IPTU, condomínio, os frequentes problemas que podem surgir, como a limpeza de quintal, manutenção e por aí vai. A definição de ativos e passivos foi sugerida por Robert Kiyosaki em seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Kiyosaki sugeriu uma alternativa que pode ser útil muito para entender a diferença do entendimento do que são ativos e passivos. Ele argumentou que os ativos são qualquer coisa que coloque dinheiro em seu bolso, e passivos são qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Com isso, casas, em definição, podem ser ativos em alguns casos. Exemplo, quando você está alugando e tendo uma renda mensal. Quando se vende e se tem o ganho de capital. Já um exemplo de passivo é quando lhe custa em dinheiro para possuir e manter tal bem. Mesmo que o financiamento seja tecnicamente uma forma de adquirir um bem de alto valor, com prestações próximas de um aluguel, assim mesmo é um passivo, pois mesmo parecendo um investimento, torna-se uma âncora na sua vida financeira.
A segunda fórmula, conhecida como a regra dos 4%, mostra onde você pode querer estar no futuro. A regra dos 4% é uma simples regra de ouro popularizada pelo consultor financeiro aposentado William Bengham e define de quanto dinheiro você poderá retirar de forma sustentável de um ninho de ovos, ou seja, da sua reserva de aposentadoria e, por extensão, quanto dinheiro que você precisa ter economizado para se aposentar com segurança. Entenda que qualquer regra não deve ser levada a ferro e fogo. A regra serve para poder ser um bom ponto de partida, para dar a você uma ideia do que você pode esperar no futuro. Esta regra afirma, supondo que você tenha uma carteira de investimento bem diversificada, que deverá ser capaz de fazer retiradas por volta de 4% dos seus investimentos para conseguir manter seu estilo de vida. Em seguida, ajuste esse valor de retirada todos os anos a partir do índice de inflação medido pelo IPCA. No estudo baseado na fórmula de Bengham, ele descobriu que um portfólio igualmente dividido entre ações e títulos pode durar por pelo menos 30 anos antes de ocorrer o gasto total das economias. Isso significa que você deve ter aproximadamente guardado em investimentos 25 vezes o valor de suas despesas anuais. Lembre-se que poderá ainda ter uma renda extra de aposentadoria, se for um trabalhador registrado, e mesmo sendo autônomo, ainda terá um pequeno valor de pagamento vindo do sistema de previdência. Mesmo assim, tenha segurança antes de se aposentar, com o que permite que você possa ir para o usufruto de suas economias. E coloque na sua cabeça que os custos de investimentos na aposentadoria agora é para que possa lhe cobrir seus gastos no futuro, momento que terá menos capacidade de criar renda, terá custos mais altos com saúde e etc. No canal há um curso premium totalmente gratuito sobre educação financeira e investimentos globais. E ainda há um monte de coisas que você pode fazer para aumentar ou diminuir sua taxa de retirada segura. É algo para refletir como você vai continuar a construir seu patrimônio financeiro. Para isso, tenha uma base de conhecimento e aprenda a ajustar as coisas para cada situação que poderá surgir, pois nem tudo é apenas investir. Existem muitos impostos, custos, como declarar seus investimentos na Receita Federal, obrigações que farão você perder dinheiro, pois há multas quando não o fizer. Por isso, não ter um conhecimento real dos investimentos faz você patinar no início, e devido a isso, muitos desistem. A terceira fórmula é talvez o mais simples de tudo, pois vai mostrar se está no caminho certo ou pelo menos se você está progredindo em direção a seus objetivos financeiros. É conhecido como a fórmula de fluxo de caixa e simplesmente mede a diferença entre a sua renda e suas despesas. Algumas pessoas vão medir a diferença entre a sua receita líquida, ou seja, o que realmente você ganha de forma livre, desta forma reduzindo de suas despesas essenciais. Outra fórmula útil de calcular é por categorias, onde se calcula seus gastos fixos, que são custos inevitáveis, reduzindo da categoria de gastos para que você possa sobreviver razoavelmente. Dave Hansen se referem a eles como 4 paredes da sua casa financeira. Essas despesas incluem, mas não podem ser limitadas para coisas como os custos de sua moradia. É preciso saber quanto lhe custa os impostos sobre a propriedade, o valor das prestações do financiamento ou do aluguel e assim por diante. Os custos dos tipo água, luz, gás e alimentos, os custos de roupa, de transporte e provavelmente do seguro. Tenha consciência que quanto mais controle tiver de seus custos, terá mais flexibilidade financeira. Você provavelmente verá que seus gastos realmente podem consumir todo o seu fluxo de caixa. Isso é ótimo para se ter a ideia de todos os seus gastos fixos e pode tomar as rédeas da sua vida financeira. Talvez seja preciso aumentar sua renda, cortar gastos excessivos, aprender a viver um degrau abaixo do que você ganha. A lógica por trás disso é fazer alguma hora extra
pensar em vender algumas coisas, como aquele carro gastador, utilizar mais o transporte público ou mesmo utilizar uma bicicleta para conseguir ter sustentabilidade nas suas finanças. O seu risco financeiro de sustentabilidade pode ser medida com a fórmula de risco, dívida e sustentabilidade. Pode ser medido de muitas maneiras, mas um aspecto do risco financeiro é a sua carga de dívida, muitas vezes medida pelo seu índice de alavancagem e a duração dos empréstimos. A fórmula da reserva de emergência diz a você o número de meses ou anos que você poderia cobrir suas despesas se você de repente perdesse o seu emprego ou capacidade de ganhar uma renda, comparando a liquidez de seus ativos monetários, ou seja, não incluindo coisas como o valor da sua casa ou carro, que pode ser difícil ou caro para vender rapidamente, para cobrir as suas despesas mensais e anuais. E embora não seja exatamente a mesma coisa que você às vezes vai ouvir, essa ideia é chamada de liquidez de proporção, devido às suas semelhanças com a mensuração contábil usada no mundo dos negócios. A diferença é que os balanços de liquidez tendem a medir a proporção dos ativos líquidos do negócio ou um subconjunto deles, no caso do dinheiro ou diminuição em relação ao seu passivo de curto prazo. Enquanto na sua reserva de emergência pessoal, não importa se a confiabilidade é curta ou de longo prazo, ou se uma despesa é uma responsabilidade ou apenas uma liberdade de compra, todos são tratados da mesma forma. Você também pode modificar essa fórmula para ver apenas sua taxa de queima das despesas, para ter uma ideia de quanto tempo teria de saldo positivo se fosse forçado a reduzir seu índice de alavancagem pessoal. Isso pode ajudar a dar-lhe uma ideia da sua atual carga de dívida e, muitas vezes, uma das fórmulas usadas nos financiamentos. Processo de inscrição para determinar que tipo de empréstimo você se qualifica, calculando e dividindo seus gastos totais pelo de sua renda líquida, além da alavancagem, que é a relação em que você pode usar do pagamento mínimo. A fórmula para determinar quanto de peso extra que uma dívida adicionaria aos seus ombros financeiros, para isso é calculado o I, que na fórmula representa a taxa de juros do empréstimo para cada período de pagamento, e o N representa o número de pagamentos a serem efetuados no empréstimo. Por exemplo, 30 mil de empréstimo para a compra de um carro no período de 4 anos, cobrando 3% de juros, seria cerca de 664 por mês, em que a taxa de juros é convertida para a taxa mensal de 0,25%, devido ao fato que os pagamentos mensais estão sendo feitos neste exemplo. Esta fórmula, em conjunto com a fórmula do índice de alavancagem, pode realmente colocar em perspectiva ao se pensar em assumir um novo empréstimo, pois vale a pena para você financeiramente? Se você está livre de dívidas e está ganhando R$100 mil por ano, ou $100 mil, então um pagamento da parcela do carro de 664 por mês pode parecer facilmente factível. Por outro lado, se você já tem empréstimos equivalentes a um valor de um ano de renda e você está apenas compensando com os 40 ou 50 mil por ano, então adicionar um pagamento de carro deste tamanho pode não ser a melhor jogada relacionada a investimentos. O mais comum de fórmulas de investimento é saber o retorno que virão deles, podendo ser medido em qualquer número de maneiras de curto prazo, com alterações no preço do investimento e números provenientes de sua valorização. A combinação de todas as formas de crescimento financeiro conhecidas como retorno total do investimento. Você também pode medir coisas como retornos compostos ao longo do tempo ou retornos ajustados à inflação ao longo do tempo. Os retornos de curto prazo são bastante fáceis de calcular. Se você estiver olhando para as mudanças de preço, você pode simplesmente assumir o ganho ou perda no investimento, dividido pelo preço original do investimento e multiplicar o resultado final em 100 para obter uma porcentagem.
Então, se as ações da Apple valessem 132 dólares por ação há um ano atrás e hoje estivesse sendo negociado por volta de 170 dólares, seu ganho agora seria de 38 dólares por ação e seu retorno de preço seria cerca de 28%. Como mostrado aqui, para retornos totais, você pode fazer algo semelhante, exceto, em vez de dividir o ganho de preço por um preço anterior, você divide o ganho atual ou perda no valor total de um investimento por um valor anterior do investimento. E em seguida, multiplica-lo por 100. Então, se você tivesse investido 10 mil dólares em ações da Apple há um ano atrás, você teria se beneficiado desse crescimento, mas você também pode ter ganhado uma pequena quantia em dividendos. De qualquer forma, seus 10 mil dólares líquidos teria crescido próximo a 13 mil dólares hoje. Isso significa que seu retorno total seria de 30% ao ano, o que é realmente muito bom para o curto prazo. Os retornos ficam um pouco mais complicados, mas é ainda bastante gerenciável usando a fórmula que você vê na tela agora. O A representa o valor final do investimento, o P, o valor inicial do investimento ou principal. O R é a taxa de retorno anualizada no investimento. E o T é o tempo que você vai deixar investido. Isso geralmente é medido em anos, mas às vezes pode ser medido em meses ou mesmo em dias. E finalmente, o N representa o número de vezes por período medido por T que o investimento é composto. Portanto, se T for medido em anos, como geralmente é, N indica quantas vezes por ano o investimento é composto, se T for medido em meses. Então, N representa o número de vezes que o investimento é composto. Os juros compostos é uma das primeiras coisas que muitos de nós aprendemos quando chegamos às nossas finanças. E é uma grande razão para que possa radicalmente mudar sua vida se você colocá-lo para o bem. Por exemplo, 10 mil dólares investido ganhando 10% ao ano aumentará de valor em 1.000 dólares naquele primeiro ano, desde que estes 10% de 10 mil dólares, no entanto, devido aos efeitos da composição no segundo ano, estará rendendo 1.100 de juros sobre o valor do investimento naquele tempo, que seria 11 mil neste caso. Supondo que você não tirou nenhum dinheiro e avançar algumas décadas e os juros recebidos em seus investimentos podem facilmente ultrapassar sua renda regular de trabalhar todos os anos, como visto neste gráfico. E isso sem adicionar dinheiro ao investimento ao longo do tempo. Mas a coisa que deve lembrar-se sobre os juros compostos é que não se refere apenas aos juros ganhos sobre investimento, refere-se a qualquer interesse que se acumula ao longo do tempo, incluindo empréstimos. Por isso, é importante certificar-se de que juros compostos estão funcionando para você e não contra você. Finalmente, há retornos ajustados pela inflação, que podem medir como o seu poder de compra ou o que você pode realmente conseguir com o dinheiro que você tem, pois, devido à inflação, está desvalorizando ao longo do tempo. É calculado usando a seguinte fórmula. Deve notar que a razão pela qual você não subtrai a taxa de inflação de sua taxa de retorno para o ano é porque, ao longo do tempo, o efeito de composição da inflação e dos retornos acabaria por prejudicar os seus resultados. Veja este exemplo hipotético para ver como funciona originalmente. Os biscoitos custam $1 por caixa e seus 100 ovos do ninho, teoricamente, seria capaz de comprar 100 caixas de biscoitos naquele preço. Mas ao longo do tempo, seus investimentos cresceram 10% ao ano e os custos dos biscoitos aumentou em 5% ao ano. Você pensaria que isso significa que a cada ano você poderia comprar 5% a mais de biscoitos, já que isso é a diferença entre o seu investimento em crescimento e o aumento do custo dos biscoitos. Mas, como você pode ver por este gráfico,
que não é realmente o caso de seu poder de compra medido aqui, pelo número de biscoitos que você pode comprar, esteja crescendo cerca de 4,76% ao ano. Outra fórmula que você pode usar para calcular o crescimento do seu investimento é a regra de 72. Em poucas palavras, a regra de 72 diz que se você divide 72 pela sua taxa de retorno, ele lhe dirá aproximadamente em quantos anos será necessário um investimento fixo dobrar de valor. O bom disso é que permite medir o crescimento de um investimento em termos nominais e reais. Se você quiser ver quanto tempo levará para o seu investimento dobrar de valor em uma base nominal, basta inserir seu retorno total no lugar de R na fórmula. Se você quiser medir o crescimento do seu investimento em uma base corrigida pela inflação, basta colocar a sua taxa de retorno real. Aqui está um gráfico mostrando a regra de 72 em ação, usando um valor inicial de $10.000 de investimento e retornos de 6%, 8% e 10% por ano. As desvantagens são que, obviamente, a maioria dos investimentos não produz retornos que são tão consistentes. Portanto, o crescimento do seu patrimônio líquido provavelmente não seguirá este caminho exato, mesmo que termine aproximadamente no mesmo ponto no final do período. E a fórmula não faz muito para dizer quanto tempo levaria para o investimento dobrar em valor se você estivesse adicionando dinheiro regularmente, como costumamos fazer com nossos investimentos em renda fixa. Aqui está o mesmo gráfico se estivéssemos regularmente adicionando 500 por mês aos nossos investimentos. E, finalmente, entramos em alguma das formas mais baseadas em perspectiva, que são sempre divertidas, pois podem realmente fazer você ver as suas decisões financeiras te levarem ao seu objetivo. São muitas formas que eu poderia ter abordado nesta sessão de investimentos. Elas poderiam ter seu próprio vídeo, mas eu decidi usar essa fórmula de dinheiro como horas de vida equivalentes e a taxa de riqueza vitalícia como equivalente de tempo. É uma família de fórmulas que tenta converter suas decisões financeiras de tal forma que você esteja medindo o seu custo de tempo em oposição ao custo financeiro de tal decisão. Exemplo, se você está levando para casa $36.000 anualmente ou $3.000 por mês, em seguida decide comprar um iPhone de $1.000 que custa aproximadamente 3% do seu ano de trabalho, supondo que você trabalhe 40 horas por semana, 50 semanas por ano, isso significaria que levaria cerca de 55 horas para pagar por esse telefone. A fórmula também pode ser usada para medir o valor de decisões financeiras, como investir. Como vimos anteriormente, devido aos efeitos dos juros compostos ao longo do tempo, e os ganhos que você terá em seus investimentos podem crescer para substituir muito, se não todo, o seu rendimento de trabalho. Se você tem $300.000 em investimentos, que normalmente pode vir a ganhar 5% ao ano, e você está levando para casa $36.000 por ano de salário, então seus investimentos essencialmente fornecem o equivalente a 833 horas extras de trabalho a cada ano. A fórmula não está tentando lhe dizer se o telefone é ou não é uma boa compra, ou se você deve investir mais. Está apenas tentando fazer você pensar na compra de uma perspectiva diferente. E para mim, pelo menos, isso realmente mostra o valor de sua decisão com o seu dinheiro. A última fórmula. A taxa de riqueza ao longo da vida mede seu patrimônio líquido em relação à sua renda total vitalícia. E é uma ótima maneira para medir sua eficiência financeira e desenvolver uma apreciação por aqueles que podem não ter tido patrimônio líquido de milhões de dólares, mas, no entanto, conseguiram fazer muito com o que tinham, porque, obviamente, esperamos que um executivo corporativo receba mais de 6 dígitos todos os anos e tenha um patrimônio líquido mais alto do que alguém da mesma idade que nunca fez mais de 40 ou 50 mil em um ano. Nem sempre é assim que acontece, claro, mas é o que esperamos, ver mais frequência do que não há
mais dinheiro sobrando depois dos impostos e despesas de vida necessárias, como abrigo para investimento, como abrigo para os investimentos, enquanto a taxa de riqueza ao longo da vida ainda será no sentido de favorecer rendas mais altas, é mais frequentemente do que não por causa dessa razão. Pelo menos nos dá um pouco de uma perspectiva um pouco melhor sobre a eficiência que alguém transformou sua renda em prosperidade financeira. Então, estas são as 10 fórmulas de dinheiro que eu sinto que todos deveriam conhecer. Obviamente, essa lista não é exaustiva. Existem algumas áreas que dificilmente são abordadas, como fórmulas relacionadas à administração de um negócio de sucesso, como margens de lucro, pontos de equilíbrio, liquidez, índice de solvência e etc. Mas isso deve dar-lhe uma boa base para uma vida financeira simples, que você pode seguir e esperançosamente construir no futuro. Isso lhe dá uma ideia de onde você está e como você está se saindo financeiramente. Isso lhe dá uma ideia de um alvo para apontar e para seguir em frente. Enquanto faz você pensar nos riscos financeiros e sustentabilidade, ilustrando o poder da intencionalidade, perspectiva da persistência no tempo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se você ainda não o fez. Inscreva-se e aperte o sino ao lado do canal para que você seja notificado de todos os meus vídeos futuros. Se você tem um amigo que estaria interessado nesse tipo de conteúdo, certifique-se de compartilhá-lo com ele. Vamos realmente divulgar essas informações lá e começar nossa própria revolução financeira. Por isso, seja mais rico.